Pessoal, então, boa noite a todos. Eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite do pastor, da direção dessa igreja também, que eu tenho certeza que, de alguma forma ou de outra, conversaram sobre isso e me convidando para mais uma vez vir falar com vocês, né? Eu queria falar assim, o André me chamou de pregador, né? Eu não me considero um pregador porque você acaba tendo pessoas, vamos dizer assim, que são brilhantes no que fazem. E graças a Deus nós temos um brilhante pregador aqui nessa cidade, né? O pastor Rodrigo, da forma humilde de ser, da forma generosa de ser, ele é um fantástico pregador. E quanto mais eu viajo e conheço outras igrejas por aí, eu percebo o quanto nós aqui em Canoinhas somos abençoados, né? O quanto Deus está fazendo através dessa vida, né? Eu queria agradecer a ele, desejar também que tenha um bom descanso, né? Eles merecem isso, com certeza, a família aí. E também agradecer a todos que estão aqui hoje, né? Pois bem, eu vou falar sobre um texto bastante conhecido, tá? Eu, como não sou bobo nem nada, também não peguei nada muito complicado, né, para trabalhar. O pastor nos ensinou dessa forma e a gente segue dessa linha, né? Mas ao mesmo tempo também para mim vai ser um desafio, tá? É um desafio porque é um tema que para mim eu tenho que volta e meia retornar ao estudo dele, né? E ele se chama arrependimento, né? A verdade é que, de forma geral, a nossa grande função enquanto família da fé é estudarmos, falarmos, vivermos o Evangelho de Cristo, certo? Mas o que é o Evangelho de Cristo? A gente escuta muito, né? O Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, né? O Evangelho, as boas novas de Cristo, né? Só que, ao longo desses poucos anos que eu estou estudando sobre, eu percebi que tem uma parte que, de forma geral, nós crentes acabamos deixando de lado muitas vezes, né? A gente vai para as boas novas, a gente vai para a alegria que o Senhor nos trouxe, de que nós seremos salvos ao final de tudo, e que quando o tempo se esgotar, nós seremos membros desse reino celestial que Jesus implantou aqui. E isso é maravilhoso, é incrível, a gente adora saber isso. Eu mesmo fiquei espantado quando soube disso. Só que antes dessas boas novas, nós temos umas más novas, né? Nós temos umas notícias ruins para dar. E Jesus não se furtou disso. Ele, em momento nenhum, durante toda a sua trajetória, nem Jesus, nem os apóstolos, nem quem antecedeu Jesus, ninguém se furtou a falar sobre a necessidade que nós temos de nos arrepender, a necessidade que nós temos de se voltar para Cristo, né? Se voltar para Deus. Diante disso, então, eu escolhi um texto aqui para falar sobre isso, né? Para tentar dar uma pincelada e tentar conversar com vocês sobre, né? O que a Escritura diz sobre arrependimento, né? O texto, então, é Mateus 3, 1 até o 10. Deixa eu pegar aqui também. Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Essa noite eu prometo para vocês que eu não vou demorar 1h30, tá? Eu trabalhei bastante para que eu não fique aqui com vocês até as 11h30 da noite, prometo. Vamos lá. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto:
preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Até aqui. Pois bem, esse é um texto um pouquinho forte, né? Dá uma sensação de que João Batista é um pouquinho nervoso, né? Mas ele estava falando com bastante propriedade, né? De forma geral, o que nós podemos tirar disso aqui, né? A primeira consideração que eu tiro desse texto, de forma geral, uma introdução, é que nós temos que ter a consciência de que o Evangelho de Cristo surge no arrependimento. A primeira mensagem que é nos dada sobre o Evangelho de Cristo é arrependimento. A segunda informação que a gente consegue tirar aqui é que João Batista, o precursor de Jesus, ele veio preparar o caminho para a vinda do Messias, tal como foi prometido por Isaías lá atrás, né? E a sua pregação central, a pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegada a hora do reino dos céus, né? Ou seja, a gente pode chegar numa conclusão de que o arrependimento é a chave para a transformação e a entrada do reino de Deus, né? Portanto, então, nós vamos hoje refletir sobre o que significa esse arrependimento no contexto do Evangelho e como ele deve ser vivido na nossa jornada cristã, né? O primeiro texto ali, do 1 ao 3, deixa eu pegar novamente aqui. Eu vou ler novamente. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui eu quero chamar 4 pontos para vocês, quero dar ênfase a 4 pontos para vocês. O primeiro é a mensagem do Evangelho. Aqui inicia a mensagem do Evangelho. Aqui, pela primeira vez, nós temos o Evangelho sendo falado, e não foi Jesus que falou, foi João Batista. Ele dizia: arrependei-vos. Essa é a primeira ordem que João Batista nos dá. E é a primeira ordem que Jesus nos deu quando começou a falar também. É engraçado porque nenhum deles falou: alegrem-se, regozijem-se, fiquem tranquilos agora, porque agora está tudo resolvido. Eu vim aqui e eu estou por aqui, está tudo certo. Nenhum deles falou isso. Os dois falaram: arrependei-vos. E quando a gente escuta arrependei-vos, é porque a gente fez algo errado. É porque a gente vem fazendo algo errado. É porque a gente está no caminho errado. É porque nós somos pessoas que não estamos fazendo o que é certo. Certo? Então nós temos um problema aí. É um sinal de alerta. Não é um sinal de tranquilidade. Né? E isso me chama muita atenção. O segundo ponto que eu vejo aqui no início é que fala-se da voz no deserto, né? Por que João Batista falava do deserto? Por que ele se escondia no deserto para pregar para as multidões?
Por que que de lá que surgiu a voz que clama para Jesus? Né? A verdade é que o deserto é um lugar de reflexão, de silêncio, de separação. Jesus não foi para o deserto? Foi também, né? Deus muitas vezes utiliza do deserto da nossa alma, do silêncio da nossa alma, para que a gente escute a voz dele. Né? Essa relação do deserto com a pregação do evangelho, para mim, tem um significado bastante claro. Eu não escutei ninguém falar sobre isso, e desculpem se eu estou falando alguma bobagem. Mas para mim, uma mensagem vinda do deserto nada mais significa que nós temos que ter uma completa ausência desse mundo para estarmos em Cristo. Nós temos que estar completamente no deserto desse mundo para que a gente comece, ou melhor, que a gente esteja completamente em Deus. Né? Necessariamente nós temos que pensar em desprendimento, nós temos que necessariamente pensar em afastamento dessas coisas mundanas, dessas coisas que a gente acha que não fazem tão mal. Né? Uma vez um amigo meu, muito amigo meu, que está ali sentado ali atrás, uma vez ele me falou uma frase, e eu nunca esqueci essa frase, e eu nunca vou esquecer essa frase. Nós estávamos discutindo uma coisa bastante importante, O pastor já tinha tentado me convencer muito, e não tinha dado certo, né? Da visão que ele tinha sobre aquilo. E o André me falou assim, eu falei assim, mas eu não vejo mal naquilo, né? Porque eu vejo que o que a gente faz enquanto cristãos é mais ou menos aquilo. Aí ele falou assim para mim, o mal está em nós cristãos estarmos parecidos com o mundo, e não o mundo parecendo cristão. Então, a partir do momento que nós estamos muito presentes nesse mundo caído, pecaminoso, de sofrimento, de angústia, né? Quando a gente tem foco nesse mundo, nós não estamos tendo foco em Deus. Né? Então, a voz que clama do deserto, para mim, tem esse entendimento muito claro. João Batista, ele não estava na grande cidade pregando para todo mundo. Ele estava no deserto. Ele estava excluído desse mundo. Né? Para quê? Para que ele tivesse clareza do propósito que ele tinha. Né? E isso me chama muita atenção. O terceiro tópico que eu falo, que eu observo nessa passagem, é a urgência na mensagem. A urgência. Ele fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não dá a opção. Olha, se vocês quiserem, vocês podem se arrepender. Ou melhor, se vocês... Faz o seguinte. Aquela tua atitude pecaminosa e tal. Leva ela desse jeito, em algum momento, quando você conseguir, você para. Não, ele não fala assim. Ele fala, arrependei-vos. Parai com o que está fazendo e arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. Não é para ontem, não é para amanhã, é para agora. Né? Eu entendo nessa mensagem que o arrependimento não é nem um pouco opcional. E que é uma necessidade urgente para que a gente possa participar do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. E a mensagem de arrependimento é a preparação para esse encontro. E o quarto tópico que eu chamo a atenção é o cumprimento de uma profecia. Mateus, de forma geral, ele, por ser judeu, né, quando ele escreveu o evangelho dele, nitidamente ele quis mostrar. Quando ele escreveu, ele pensou assim, provavelmente irmãos judeus vão ler esse texto. Eu estou supondo aqui, né? E o que ele fez? Para que provasse que aquele Jesus, aquele homem que tinha morrido na cruz há uns anos antes e que tinha trazido todas aquelas informações novas sobre o mundo, sobre Deus, sobre relacionamento, ele queria provar para os irmãos judeus dele que ele era o Messias prometido. Né? Então, vários momentos
do livro de Mateus, ele mostra, ele relaciona a vinda de Jesus com algumas profecias do Antigo Testamento, que são muitas, né? E a relação aqui que ele faz é o cumprimento da profecia de Isaías 43, onde ele fala que uma voz do que clama no deserto, né? Ele fala sobre o profeta João Batista como o cumprimento da profecia, que outro profeta, muitos anos antes, tinha feito sobre isso, certo? Então, Isaías tinha falado que viria um pregador, ou melhor, um outro profeta, e esse profeta clamaria do deserto às pessoas, né? Mas quem era esse homem? Quem era esse profeta? Ou melhor, essa pessoa que veio endireitar as veredas para o Senhor, né? Na sequência do texto, a gente pode seguir ali do versículo 4 ao 6, por gentileza, sigam comigo. Quem era João Batista? Aqui está uma descrição interessante dele. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Até aqui. João Batista, ele era filho de Isabel e Zacarias, e ele tinha um grau de parentesco com Jesus, né? Não está escrito aqui, mas tem revelações em outros textos aqui. E o seu nascimento também foi milagroso, né? O anjo Gabriel também prenunciou ele. E não só por ter sido prenunciado pelo anjo Gabriel, mas também a Isabel era uma senhora de idade que não tinha mais capacidade de gerar um filho, né? Mas que por obra do Espírito Santo foi gerado João Batista, né? O texto que nós lemos agora, ele nos dá algumas ideias de quem era João Batista. Eu posso falar que João Batista era um homem simples, né? Vivia no deserto, justo, porque mesmo quando ele tinha que falar algo sobre alguém que ia prejudicar ele de alguma forma, ele não se esquivava de falar. E santo, porque ele era separado por Deus para estar ali e falar sobre, né? Ele tinha suas vestes simples, a sua alimentação era austera. Ali ele fala sobre pelos de camelo, cintos de couro, comia gafanhotos. Ou seja, para mim ele é um exemplo de humildade e de renúncia ao mundo. Ele literalmente renunciou ao mundo para que ele pudesse pregar aonde ele estava pregando, né? Ou seja, ele não pregava vestindo os melhores ornamentos, ele não se alimentava das melhores e mais caras comidas, ele não tinha influência nos altos poderes do poder, ele não tinha bens para ostentar, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. E isso começa a nos demonstrar o que é o verdadeiro arrependimento, né? A gente pode chamar esse verdadeiro arrependimento numa vida de renúncia, de desprendimento dos bens materiais e da busca por conforto superficial, né? Ele fez isso. E por fim, eu gostaria de falar que me chama muita atenção essa forma com que João, um pregador da importância que ele tinha, agia, né? Isso nos faz refletir os momentos que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, aonde nós temos homens que são ditos homens de Deus, que vivem para se ostentar, vivem para se vangloriar, vivem para falar que aquele é o rebanho dele e não é o rebanho de Cristo, vivem em templos gigantescos, com carros maravilhosos, tem igrejas com bancos próprios, né? Os pastores com aqueles ternos Armani valendo uma fortuna. Eu não estou dizendo, pessoal, que dinheiro não é importante, dinheiro não é um bem que para esse mundo é válido,
Mas o que eu estou dizendo é que quando uma pessoa tem para apresentar para vocês a ostentação de uma vida soberba e rica, é porque ele não tem mais nada para apresentar. E ali João não tinha nada para apresentar, a não ser o próprio Evangelho, a não ser a própria palavra de Deus. E esses homens de Deus, eles, na minha visão, eles têm que trabalhar dessa forma. O que nós temos que enxergar neles e enxergar em nós cristãos, antes de tudo e de todos, não são nossos bens, não são a nossa estrutura, não é nosso carro, é a nossa vida em Cristo. É a nossa palavra do dia a dia, né? Outro tópico que me chama muita atenção é o poder do batismo, né? João batizava no Rio Jordão e as pessoas vinham de toda a Judéia para se arrepender e confessar seus pecados, né? Aqui, João deixava claro que o batismo simbolizava a purificação e o compromisso com uma nova vida em Cristo, né? E Mateus, nesse texto, ele deixa claro também que confessar os pecados, ou seja, arrependermos dos nossos pecados e falarmos sobre os nossos pecados, é essencial para a experiência do verdadeiro arrependimento, né? Inclusive, essa questão do batismo, né? Não tem nada fantasioso nisso, mas simplesmente é uma prova, uma simbolização de que nós estamos renascendo em Cristo novamente. A nossa confissão de fé de 1689, ela fala sobre essa ordenança, que foi por Jesus instituída, no texto que o André leu, acho que ali atrás, não aqui, eu não lembro, em algum momento o André leu, né? Como símbolo do nosso arrependimento, né? E da nossa comunhão em Cristo. Então, João trouxe isso também, né? É bem interessante. Aí, na sequência do texto, a gente pode seguir do 7 ao 10, e já estamos chegando. Temos um ponto aqui de conflito, né? 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, bons frutos, dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aqui ele pegou legal, né? O que acontece aqui? Quem eram os fariseus e os saduceus, né? Os fariseus e os saduceus eram uma espécie de partidos políticos da época entre os judeus, né? Eles tinham lá esses grupos que eram bastante conhecidos por sua fervorosidade religiosa, né? E eles perceberam que muitas das pessoas que vinham se batizar eram fariseus e saduceus. Eram pessoas que tinham essa religião exterior muito aflorada, né? E aconteceu que ele chamou a atenção dessas pessoas, né? Porque, vejam bem, talvez essas pessoas não estavam indo lá só para observar, talvez só para julgar o que João estava fazendo, ou até mesmo denunciar, enfim. Talvez eles realmente queriam ir lá e se batizar com João. O problema é que eles queriam fazer isso, mas eles não queriam se arrepender. A chamada de atenção para João Batista aqui não é que eles estavam indo lá para fazer qualquer outra coisa errada. Eles estavam indo lá sem se arrepender, sem ouvir a palavra, sem entender que o que eles estavam fazendo até o momento era errado. Tanto que João Batista deixa claro: não venham depois falar que vocês são filhos de Abraão e por conta disso está tudo certo, né? Os judeus na época e até hoje acreditam que eles são o povo escolhido e são salvos por Deus porque eles têm uma ascendência judia. É simples desse jeito. E Jesus veio para nos provar que não é assim que funciona, né? Que nós temos que ouvir o Evangelho, nós temos que crer no Evangelho, nós temos que nos arrepender por causa do Evangelho, nós temos que dar bons frutos por causa do Evangelho,
né? E ali sim nós podemos dizer que nós somos os escolhidos de Deus. Não é porque meu pai ou minha mãe ou meu tataravô era de uma raça ou de outra, né? E ele quis deixar muito claro isso. Mesmo ele sendo judeu, ele entendia que ser judeu não significava perdão dos pecados perante Deus, e por conta disso nós estávamos agora tranquilos para que a gente vivesse próximo de Deus, né? Então aqui ele deixa claro que o arrependimento não é um ritual externo, né? Ou uma tradição religiosa do tipo, eu vou pegar, vou me afundar nas águas e vou voltar puro e simples. Não, né? É uma transformação interior. E essa transformação interior, ela tem que necessariamente fazer uma coisa: produzir frutos. Tanto João Batista quanto Jesus cansou de falar sobre isso. Jesus cansou de falar sobre isso. Quando ele se encontrou com outro fariseu, que era o Nicodemos, ele falou assim, ó, há necessidade de nascer de novo. Era Jesus deixando claro, árvore ruim dá frutos ruins, árvore boa dá frutos bons. É necessário que nós nasçamos de novo, né? Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não seja os novos fariseus e saduceus, né? Que nós não acreditemos que por conta da nossa dedicação aqui na igreja, ou na igreja onde a gente frequenta, ou no nosso dia a dia, por conta disso é que nós vamos ter essa confiança de que Deus nos escolheu. Não. Se isso não é fruto verdadeiro de um arrependimento, se isso não é fruto de uma fé verdadeira em Cristo, e que sabendo que todo e qualquer fruto que nós venhamos a produzir seja verdadeiramente fruto de Cristo e não nosso, de resto nós não temos valor nenhum. Né? João Batista, ele deixa claro, o povo precisa produzir frutos dignos de arrependimento. A vida cristã, ela não pode ser uma declaração verbal de arrependimento, mas uma transformação contínua, que é vista através das nossas obras e das nossas atitudes. Vejam bem, nós cremos que não é por causa das nossas obras que nós temos mérito por Deus. Deus não nos dá uma notinha 10 por conta das obras boas que nós fazemos. Nós entendemos que o fruto do nosso arrependimento, de nós reconhecermos o nosso estado pecaminoso, o nosso estado ruim, afastado de Deus, nós sabermos disso tudo e nós acreditarmos que Jesus Cristo veio até nós e por conta dele nós temos nova vida com Deus, aí sim nós teremos frutos, bons frutos, porque agora sim nós teremos uma vida nova. E por fim, ele dá uma advertência sobre a árvore estéril, né? Ele fala, toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Mais uma vez, o arrependimento genuíno é evidenciado pelos frutos que produzimos. A falta de frutos é sinal de que algo não está certo no nosso relacionamento com Deus. Deus é paciente, mas a sua justiça será manifestada. João Batista deixou claro. O arrependimento verdadeiro não é sobre palavras, mas é sobre uma mudança de coração que gera frutos. E o que eu mais fico pensando sobre isso é que quando nós lemos essa frase aqui, ó, o arrependimento verdadeiro não é sobre palavras, mas sobre uma mudança de coração que gera frutos. Quando eu leio isso, eu percebo, e a gente pode até ter uma falsa sensação de que isso foi dito aqui pela primeira vez, e que Jesus veio e falou isso pela primeira vez. Mas quando nós
buscamos o Velho Testamento, Deus alertava o povo de Israel sobre isso. Deus já falava sobre, por exemplo, quando Deus colocou os 10 mandamentos, por vários momentos, algum profeta vinha e falava: povo de Deus, não é sobre o exterior, é sobre o coração. Os mandamentos de Deus têm que estar no coração de vocês. Não tem que estar nas atitudes externas somente. Nós não temos que seguir a Deus porque Ele nos ordenou. Nós temos que seguir a Deus porque Ele está no nosso coração. Porque a ordenança dele está no nosso coração. A nossa vontade parte desse pressuposto e não o contrário. Por fim, chegamos a algumas conclusões, né? Primeira conclusão: o arrependimento que João pregava é o mesmo arrependimento que Jesus continuaria a pregar. Jesus vem depois e fala sobre isso, né? Inclusive, versículo 4, capítulo 4, 17. Né? Jesus chama as pessoas ao arrependimento e anuncia a necessidade de mudança interior, que só seria possível por meio da obra redentora da cruz. Segundo tópico: a graça de Deus em Cristo é a única forma pela qual podemos experimentar um arrependimento genuíno. O que é a graça de Deus em Cristo? É aquele presente que Deus nos deu através da vida e da crucificação de Cristo. Deus nos dá esse presente de forma gratuita, né? De forma grátis. Nós não merecíamos nada e mesmo assim recebemos. E através dela é que nós conseguimos experimentar um arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno não é obra humana. E o arrependimento é um convite ao perdão, à restauração e à transformação pela graça de Deus. Ele não é um sentimento de tristeza pelos erros cometidos, mas uma mudança profunda de coração e uma nova direção nas nossas vidas. Podemos dizer que, de forma simples, o arrependimento de Cristo nos envolve. Primeira questão: remorso. Nós temos que, sim, sentir tristeza. Sim, nós temos que sentir dor. Sim, nós temos que sentir mal por termos ofendido a Deus e por termos ofendido algum semelhante. Esse é o primeiro sentimento que nós temos que ter. Só que não para por aqui. Nós temos que ter um afastamento da desobediência. Quando nós percebemos que o que fazemos ou aonde estamos nos afasta daquilo que Deus nos quer da gente, e que nos leva a pecar, nós temos que nos afastar. Nós temos que tomar uma ação. Não é só se arrepender. Não é só ter remorso, perdão. Temos que afastar-se da desobediência também. E a terceiro nós temos que reparar. Né? Nós não podemos só parar de pecar. A gente tem que agir para recuperar ou para ressarcir os danos que nós cometemos. Se nós ofendemos alguém, nós temos que pedir perdão a essa pessoa. Se nós cometemos um ato ruim contra alguém ou contra Deus, nós temos que, de alguma forma, reparar esses danos. Ou seja, arrependimento, ele não passa só por remorso. É só ver Judas. Judas ficou com remorso. Não ficou? O que aconteceu com Judas depois que ele entregou Jesus? Ele se arrependeu, ou melhor, ele ficou com remorso, devolveu as moedas lá, né? Ou comprou, enfim, e se enforcou, se matou. Por que ele não tem perdão dos pecados? Ou por que nós entendemos que ele não tem? Porque ele parou na primeira etapa, ele só teve remorso. Ele não parou de desobedecer a Jesus, e ele não parou para reparar o que ele tinha feito com Jesus. Né? Da mesma forma, nós temos que ter essa visão. Ou melhor, eu dei um exemplo ruim, agora eu vou dar um exemplo bom. Teve um cara que pecou muito no Velho Testamento.
Imagina só se esse cara fizesse isso com a tua família ou com alguém, né? Esse cara, um rei chamado Davi, acho que todo mundo já ouviu falar dele, né? Ele simplesmente traiu, né, a sua esposa com outra mulher, e essa mulher era casada. E ele não só traiu ela, não só traiu com essa mulher, como também, desesperado pelo que tinha feito, acabou mandando matar o marido da pobre mulher, né? De forma indireta, né? Mandou lá para o campo de batalha, numa área mais perigosa, para que ele morresse e que o adultério dele ficasse obscuro. A verdade é que ele sofreu muito depois disso. A gente percebe através dos salmos, e olha só, esse pecado dele e muitos outros nos trouxe muitos salmos. Às vezes a gente não entende o caminho que Deus dá, né? E Davi é um bom exemplo, né? Ele acabou sofrendo muito e acabou pedindo a Deus, pedindo perdão a Deus por todos os pecados que ele havia cometido. E ele pediu sinceramente. Tem vários salmos ali que a gente percebe o sofrimento e a angústia dele pedindo a Deus perdão pelos pecados que ele tinha cometido. E não só perdão, como ele também se afastou da desobediência, ele reparou os pecados que ele tinha feito, ele trouxe aquela mulher para dentro da casa, ele a assistiu como uma esposa, como deveria ter sido feito, né? E assim foi. Ou seja, o que aconteceu com ele é a prova de que se a gente se arrepender, e isso for no nosso espírito, Deus promete nos perdoar e restaurar a comunhão plena com Ele, né? João, mais tarde, o apóstolo João, descreve no seu livro a seguinte frase: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ok? Vamos orar? Senhor Deus, eu estou aqui para lhe agradecer por esse momento em comunhão com os meus irmãos. Agradecer também pelas palavras que o Senhor nos trouxe no dia de hoje. Sabemos da importância e da necessidade que nós temos no arrependimento das nossas obras. Sabemos que esse arrependimento ele não pode ser uma única vez, ele não pode ser também antes de nos batizarmos e nunca mais. Sabemos que esse arrependimento ele é diário, é constante, é necessário. Nós sabemos que por mais que nós caminhemos com a Tua palavra, nós somos pecadores. Nós sabemos que temos necessidade de pedir perdão. Nós sabemos que temos necessidade de pedir pela Tua graça, porque somente através dela nós temos um verdadeiro arrependimento de espírito. Senhor, coloque isso na minha vida, coloque isso na vida da minha família, Senhor, e coloque também na vida de todos que estão aqui. Todos nós, Senhor, pedimos isso. E todos nós pedimos que o Senhor esteja presente cada vez mais na nossa vida, nos orientando, nos direcionando. Em nome de Jesus, amém.